As notificações que apareceram também sugeriram que uma característica dessa habilidade era a capacidade de se livrar da sensação de estranheza, e a condição para copiar era estar sozinho com o dono da habilidade e por 240 horas. Lembrando-se da mulher com asas demoníacas, o personagem principal pensou que o contato ajudaria a controlá-la. Um cara de cabelos ruivos parado atrás do líder do esquadrão se apresentou como Shulsik e disse que desistiu logo depois de jogar um pouco no primeiro andar. A garota com o moletom lilás se apresentou como Emin e acrescentou que ela também só foi até o primeiro andar. Fazendo uma bola de chiclete, a garota chamada Janimi disse que foi até o terceiro andar. O loiro se apresentou como Minguk e afirmou que nunca havia jogado a torre de desafios. O rapaz de óculos coçou a nuca, apresentando-se como Khan e dizendo que esta também era sua primeira viagem à torre. O personagem principal sorriu e disse seu nome. Afastando-se, ele pensou que o esquadrão poderia atingi-lo na nuca a qualquer momento, então não havia necessidade de lembrar seus nomes. Park Yan abraçou sua mão e chamou-o pelo nome. Olhando em seus olhos, a garota perguntou qual andar da torre de testes ele havia alcançado. Aproximando-se dele, a líder do esquadrão ativou a habilidade de contato de nível 1. A garota sorriu gentilmente, flores vermelhas apareceram ao redor deles. Virando as costas para ele e respondendo que ele havia subido o máximo que pôde, Jin Oil entendeu como essa habilidade funcionava e pensou que se ele não soubesse da existência de tal habilidade, então teria funcionado. Erguendo as sobrancelhas em surpresa, Park Yan perguntou a si mesmo o que deu errado, pois o efeito do contato já deveria ter se manifestado. Escondendo as mãos nas costas, ela pediu ao seu novo aliado para dizer que tipos de monstros havia no labirinto e que habilidades eles tinham. O rapaz concordou, semicerrando os olhos em desagrado. Borboletas voavam acima dele. Olhando para o esquadrão, o jogador afirmou que esse labirinto muda cada vez em uma determinada hora. Os membros da equipe abriram a boca de surpresa. O chão começou a tremer sob seus pés. Minguk olhou em volta e perguntou o que estava acontecendo. Erguendo as sobrancelhas com medo, Park Yan disse que era apenas um labirinto de primeiro nível e perguntou o que era. Blocos de pedra começaram a emergir das paredes. Um deles apareceu bem na frente da garota. Alguém gritou para ela ter cuidado. Um segundo antes da colisão, a líder do esquadrão pulou para o lado. Apontando o dedo para o amigo, Shulsik disse que se ele ficasse em um lugar, morreria, e pediu para ele olhar para cima. Um enorme bloco de pedra caiu do teto, destruindo o chão da masmorra. Os rapazes, tentando recuperar o fôlego, caíram no chão, o movimento das placas parou. Encharcada de suor, Park Yan olhou para trás. Com as mãos nos joelhos, Emin disse que não via Janimi. Shulsik rangeu os dentes e disse que a aparência de tal labirinto no primeiro andar é absurda, porque tudo no primeiro andar deveria ser igual, exceto pelas ruínas. Sacudindo a poeira, o personagem principal perguntou se os membros do esquadrão tinham estado no labirinto mutável pelo menos uma vez. Alguém perguntou como alguém poderia ter visitado tal lugar. Franzindo as sobrancelhas em frustração, a líder do esquadrão disse que isso era perigoso demais para o primeiro nível e que eles precisavam sair daqui agora. Olhando para Emin, a garota pediu que ela encontrasse uma saída usando sua habilidade. Emin respondeu que, durante a mudança no labirinto, sua habilidade foi desativada, e lágrimas apareceram em seus olhos. Com os olhos arregalados de medo, Park Yan percebeu que estavam presos ali, sem sequer ter a oportunidade de encontrar uma saída de emergência. Enquanto Jin Yuk observava as garotas conversarem, ele percebeu que o grupo, cheio de confiança, só havia entrado no labirinto devido à sua habilidade de navegação, pois achavam que saber sobre o labirinto transformaria sua incursão em uma ida ao supermercado do bairro. Olhando para baixo, o rapaz pensou que aquelas pessoas eram estúpidas e percebeu que estava quase na hora de algo aparecer. A líder do esquadrão cerrou os dentes de desagrado. Olhando para o jogador à sua frente, ela o chamou. Correndo em sua direção, Park Yan perguntou por que o rapaz não os avisou com antecedência sobre algo tão importante quanto a mudança do labirinto. Apontando o dedo para ele, a garota disse que por causa dele quase morreram e muitos sofreram. Kalsik também apontou o dedo para o jogador e concordou com a amiga, dizendo que apenas o jovem sabia de tudo. Colocando as mãos no cinto, Ganvou acrescentou que, por causa dele, Jiang Min acabou do outro lado da parede. O rapaz suspirou. Franzindo a testa, o personagem principal perguntou se ele pediu ao esquadrão que o seguisse. Park Yan abriu a boca de espanto. O jogador com os olhos ardentes afirmou que eles vieram por conta própria e ninguém os arrastou à força. Minguk rangeu os dentes com raiva, dizendo que além de estar trancado no labirinto, estava de péssimo humor. Uma arma se materializou em sua mão. Segurando uma espada na mão, o loiro gritou que não gostou do jogador desde o momento em que o viu pela primeira vez. Franzindo as sobrancelhas com fúria, o garoto ia dizer algo, mas um som estranho foi ouvido. O machado atingiu a parede com um estrondo. Minguk caiu no chão, deixando sua arma cair enquanto o sangue jorrava de seu corpo. Levando as mãos ao peito, Aimin chamou temerosamente seu amigo. Com a boca aberta, Ganvou perguntou como aquilo aconteceu. Um enorme casco atingiu o solo. O minotauro abriu bem a boca e soltou um mugido alto. O esquadrão observou com medo enquanto o inimigo aparecia. Armas surgiram nas mãos dos rapazes.
Um machado ensanguentado estava cravado na parede. De repente, ele desapareceu, deixando uma fenda na parede. Pegando o machado em suas mãos, o Minotauro balançou para golpear. Erguendo as sobrancelhas em choque, Paekana pensou que agora eles definitivamente morreriam. O personagem principal saltou de seu assento, ordenando que o esquadrão se afastasse. Colocando as mãos atrás do cinto, ele avançou contra o inimigo, deixando os rapazes para trás. A líder do esquadrão o observou com medo, sem entender o que ele estava fazendo. Enquanto o monstro estava prestes a golpear com seu machado, Jin-Yuki correu para perto dele. O monstro atingiu o chão à sua frente com força, lançando estilhaços de azulejos no ar. O jogador acabou no ar, diretamente acima da cabeça do inimigo, enquanto uma notificação anunciava que a esquiva foi bem sucedida. Sorrindo, ele pensou que essa era uma ótima oportunidade. O ferimento em seu ombro não o incomodava nem um pouco, e a notificação informou que o atributo oculto Rift, Fenda, havia sido obtido. Em uma nova notificação, estava escrito que esse atributo reduz a diferença excessiva de níveis em uma batalha contra um oponente forte, inversamente, a aumenta em uma luta contra um adversário mais fraco. Ao agarrar o chifre do monstro, o jogador pensou que a diferença de níveis diminuía a cada 3 pontos. O Minotauro cerrou os dentes com raiva ao percebê-lo. O rapaz aterrissou no chão, essa habilidade permitia que ele crescesse mesmo permanecendo no primeiro nível. Os olhos do monstro se iluminaram, e o jovem pensou que esse era o único caminho que ele havia aprendido através de inúmeras tentativas e erros. Um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Abrindo sua boca com presas, o monstro ergueu novamente o machado acima da cabeça. Após esquivar-se do ataque, o personagem principal pensou que já havia sido atingido por esses ataques dezenas de milhares de vezes, enquanto a notificação relatava que o atributo Rift aumentou em 5 centésimos. Após outra evasão, surgiu uma mensagem semelhante. O corpo do jogador lembrava todos os padrões deste monstro. Graças às inúmeras esquivas, notificações idênticas apareceram no ar uma após a outra. O Minotauro balançou seu machado mais uma vez, saltando no momento certo. No momento de se esquivar, Jin-Yuki pensou que já era um homem velho. O atributo de Fenda aumentou novamente. Saltando para trás, para longe do inimigo, o rapaz pensou que, não importa quão fortes fossem seus ataques, eles não teriam utilidade se não atingissem o alvo. Os membros do esquadrão abriram a boca de surpresa. Minguk perguntou se eles realmente queriam enganar uma pessoa dessas. Com os olhos arregalados de medo, Parkana achou que era loucura planejar matar tal monstro e tomar as recompensas. O Minotauro cerrou os dentes furiosamente. O jogador sorriu com desdém, afirmando que seu inimigo estava balançando o machado muito lentamente, repetidamente, mas ainda esperava acertar pelo menos uma vez. O monstro mostrou as presas e rosnou. O machado seguiu em direção ao inimigo. A lâmina acabou bem no pescoço do rapaz, mas a maneira de se tornar mais forte em pouco tempo era simples. Esse método consistia em arriscar, fazendo uma aposta e colocando a vida em jogo. A lâmina passou voando. Um pequeno corte apareceu no pescoço, a recompensa foi concedida com base no perigo de morte. As notificações diziam que o jogador conseguiu evitar um ataque fatal no último segundo, então o atributo de Fenda foi aumentado em 1 ponto. Olhando para as notificações, o jovem pensou que ganhar 1 ponto de atributo por um arranhão era uma boa troca. Seus dedos estavam manchados de sangue. Após esquivar-se do próximo golpe, ele pensou que a situação se tornaria muito mais perigosa se cometesse um pequeno erro, então precisava terminá-la. Olhando para o esquadrão parado junto à parede, o personagem principal pensou que os personagens secundários tinham decidido partir por vontade própria. Segurando a mão da amiga, Aimin disse que queria sair dali o mais rápido possível. Parkana pediu para ela caminhar, apoiando-se na parede, porque assim definitivamente veria uma saída. Aproximando-se dela por trás, o jogador perguntou onde eles estavam indo. A garota olhou para ele com medo, tentando dizer algo. Ela abriu a boca em choque quando viu algo à sua frente. Apontando para o Minotauro, Jin-Yuki disse que o esquadrão deveria se juntar à batalha se também quisessem ganhar atributos, porque receberiam um atributo oculto se conseguissem sobreviver a um ataque fatal do inimigo. Ele acrescentou que as recompensas deveriam ser compartilhadas se os rapazes desviassem dos ataques. O monstro balançou seu enorme machado para outro golpe. Parkana saltou para trás. Aimin estendeu a mão para frente com medo. A líder do esquadrão começou a chorar, com a boca aberta de horror. Um golpe poderoso reverberou por toda a sala, destruindo tudo em seu caminho. Calcica acabou no chão diante de uma poça de sangue. Lágrimas escorreram dos olhos da garota. Sorrindo, o jogador afirmou que eles não poderiam ficar parados como uma pilastra e que precisavam se esquivar e manter distância. Olhando para o Minotauro, ele perguntou se era verdade. Algum barulho fez o monstro parar a 1 metro de distância de seu inimigo. Um bloco de pedra próximo a ele surgiu da parede. O labirinto começou a se mover novamente. As placas de pedra começaram a ser reconstruídas. Uma das paredes que apareceu separou os oponentes. Acenando com a mão, o rapaz prometeu ver o monstro mais tarde. A parede fechou a passagem, deixando o Minotauro sozinho. O monstro cerrou os dentes de desagrado, com vapor saindo de sua boca.
Abrindo a boca, ele ergueu o machado acima da cabeça. O som do impacto abalou toda a masmorra. Borboletas ainda voavam pelo teto enquanto Beck-Anna se curvava para recuperar o fôlego. Kalsik, sentado ao lado dela, comentou que eles também poderiam ter morrido como Minguk e Ayo, mas a garota respondeu que, agora, o inimigo não seria capaz de persegui-los. Após apresentar uma borboleta branca, o protagonista explicou que o pólen das mariposas brilhantes que ele tocou recentemente estava atraindo o Minotauro, tornando possível que o monstro continuasse a procurá-los. Com medo, a líder do esquadrão questionou por que seu aliado faria algo tão imprudente, ao que o jovem, olhando-a sem entender, respondeu que precisava aumentar seus status. Ele pegou uma faca no chão e acrescentou que, sempre que o labirinto muda, há tempo para descansar e repor a estamina, afirmando ainda que era divertido quando o monstro o encontrava. Beck-Anna perguntou por quanto tempo ele continuaria com aquilo, e o jogador, apontando o dedo para os membros chocados, respondeu que pretendia deixar o labirinto em um mês. Kalsik ajudou a amiga a se levantar e ela, descrente de que aquele inferno duraria tanto tempo, decidiu que seguiriam caminhos separados, acreditando que o monstro não os caçaria se estivessem sozinhos. O rapaz colocou a mão no queixo, concordando que provavelmente seria o caso, e perguntou sorrindo para qual direção eles pretendiam ir. Enquanto os dois caminhavam pelo corredor, cientes de que avançar sem referências é muito mais perigoso, Kalsik apertou os lábios e alguém questionou se o aliado sabia onde ficava a saída. Tocando a ponta da faca, o jogador afirmou que conhecia aquele labirinto melhor do que qualquer um, por isso, sabia a localização da saída. Beck-Anna, descontente, percebeu que não tinham escolha e, ao tentar dizer que não havia mais nada a fazer, foi interrompida pelo rapaz. Balançando o dedo, ele finalizou dizendo que, naquele mundo, não se consegue nada de graça, pois até para passagem de ônibus é necessário pagar.